Você é cristão e come porco e derivados como salsicha, linguiça, mortadela? Então, esse vídeo é para você. Shalom, eu sou Eline do canal A Bíblia com Lupa e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que a maioria tem ignorado no púlpito: a alimentação e o mundo espiritual. Esse foi um dos vídeos mais pedidos no meu Instagram. E se você ainda não me segue, segue lá, olha. E também se inscreva aqui no meu canal, ativa as notificações. Por quê? Porque é importante que o YouTube entenda que você gosta dos conteúdos aqui, para que eu traga mais conteúdos e divulgue a palavra de Deus para pessoas que, se a gente fosse alcançar com os nossos pés, provavelmente a gente não ia alcançar. Então você está ajudando a semente do Senhor a se proliferar na terra. Sem mais delongas, vamos nós. Afinal, carne de porco é pecado ou não? Vamos entender uma coisa: a salvação, ela é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de você. Então, você não teve que fazer nada, tá certo? A não ser crer no Senhor Jesus, confessar Ele, né, com a boca, diante dos homens. E você foi salvo, porque o sangue de Jesus foi derramado por você, né? E o Senhor realmente salvou a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, né, venceu por todos nós. Mas o teu galardão, o tamanho dele, ou seja, a tua recompensa vindoura, inclusive no mundo espiritual, né? E também hoje na terra, as suas recompensas, elas vêm através das obras, tá bom? Por quê? Porque está escrito lá no livro de Apocalipse que o livro com as nossas obras, com tudo aquilo que a gente tinha realizado, seria aberto para a entrega do galardão. Então, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é o tamanho do seu galardão e as recompensas que você vai ter. Isso depende daquilo que você fizer, dos sacrifícios, inclusive, que você fizer em terra, que o Senhor te pedir, nada de rituais ou de pessoas que são extremamente religiosas, tá? Mas daquilo que você fizer, do seu nível de obediência ao Pai, tá? E a tua, digamos assim, sede pela verdade e pela palavra de Deus, pura e simples. Buscar conhecer as Escrituras por si mesmo, por si mesma, tá bom? Deus estabeleceu regras alimentares para o povo dele, mas muitos fazem confusão com algumas passagens, e como Deus não é um Deus de confusão, eu vim aqui esclarecer, de acordo com a palavra de Deus, cada uma dessas passagens e o contexto delas, para que você consiga analisar com mais clareza e racionalidade cristã. Número 1. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. O que contamina é o que sai da boca. Gente, a discussão que estava rolando ali era porque os discípulos de Jesus não cumpriam um ritual que foi criado por eles, tá? Eles lavavam as mãos várias vezes antes de comer. E eles acreditavam que se você não lava a mão muitas vezes antes de comer, você estaria se contaminando espiritualmente. Então Jesus confrontou eles, tá? E disse o seguinte: olha, O que contamina é o que sai da boca do homem, pois procede do coração, e isso contamina o homem. Porém, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. o que contamina é o que sai da boca do homem. Mas com certeza não tinha um porco com uma maçãzinha na boca. O Senhor estava falando sobre os rituais de lavar as mãos muitas vezes. E as pessoas usam esse argumento para falar que pode comer porco ou não. Porque, afinal de contas, nada contamina. Experimenta comer fezes para você ver. Se o que contamina é só o que sai. Entenda o contexto para normar pretexto. 2. Essa é uma versão que eu já vi pessoas citando. Comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. Mas a versão original e a tradução correta é: comam tudo o que negociarem no comércio, sem inquiri-los por causa de sua consciência para com Deus, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Naquela época, nem açougue tinha. As pessoas negociavam nos mercados os seus produtos. Quando você busca a palavra utilizada aqui no seu original, no dicionário Strong, um dos mais reconhecidos mundialmente pelos estudiosos bíblicos, fica claro aqui que a palavra todos não é exatamente todos os alimentos do mundo, até mesmo porque Paulo não está incentivando as pessoas a comerem coisas que os pagãos comem, como insetos, ratos, porco, etc. Para você entender por que Paulo disse isso, leia
todo o capítulo 10. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos deuses e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o copo do Senhor e o copo dos diabos. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Ele estava falando sobre alimentos que são sacrificados a ídolos. Então, não pergunte. E aí ele fala, se algum descrente vos convidar para uma refeição e quiser dizer, comei tudo que for servido, sem nada questionar. E aí ele fala, comam tudo que negociarem no comércio, sem inquiri-los, por causa de sua consciência para com Deus, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Paulo tá falando ali, gente, que você não deve deixar de comer as coisas com medo de estar consagrado a algum ídolo. Por causa da tua consciência, tá? Você, realmente, se alguém virar pra você e falar assim, olha, coma, tudo bem. Mas você não deve viver com medo, sentou na mesa de alguém, chegou no mercado, puxa, será que isso é consagrado? Será que isso é satânico? Será que isso não é? Né? E aí você pega e deixa de comprar. Então, assim, Paulo está falando pra você não viver com medo. Se alguém sim te informar que aquilo é consagrado, né? Então, por causa da consciência, você não come. Mas se ninguém fala nada, ore e coma, mas ele não está liberando todos os alimentos do mundo falando que nada vai fazer mal, não, tá? Número 3, não torne impuro que Deus purificou. Primeiramente, que Deus está falando ali de uma parábola, tá? Envolvendo Cornélio e os demônios que habitavam nele antes da libertação. E aí o Senhor falou para Pedro, olha, come, ele não vou comer, não vou comer. E ele falou assim, não torne impuro o que Deus purificou. Tá chegando aí homens amando de Cornélio e você vai impor as mãos sobre ele e o Espírito Santo vai descer sobre eles também. Ele não estava falando de alimentação e nem mandou Pedro comer porco. Até mesmo porque porco nem é citado nessa passagem. Passagem número 3. Um crê que pode comer de tudo e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Que história é essa? Gente, Paulo estava falando sobre as pessoas que não concordavam em comer carne e viviam apenas de legumes. Então ele até disse, gente, olha só, quem escolheu viver só de legumes são os mais fracos, mas não confrontam eles. É claro que Paulo não estava falando da lei do Senhor. Ele não iria falar uma coisa que nem Jesus falou. Ele não está falando para as pessoas passarem a comer porco, rato, coisas que foram proibidas, tá bom? Que fazem mal pro teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar, tá bom, mas por que você não come porco? Número 1, foi aprovado cientificamente que a causa mais frequente, tá, do câncer mais comum nos pacientes está diretamente, eu vou repetir, diretamente associado a quem ingere derivados de porco, como linguiça, presunto, mortadela, dentre outros. Essas pessoas têm 18% a mais de chances de ter câncer. Também foi comprovado cientificamente que o genoma do porco é assustadoramente parecido com o genoma humano. Alguns estudiosos apontam que o porco que é comercializado hoje já está alterado geneticamente, encontrando inclusive evidências, né, de características humanas devido a experimentos que foram sendo feitos com os porcos, né, no decorrer do tempo. Inclusive hoje, se você entra numa faculdade de medicina, você vai ver que quando não há um corpo humano para treinar uma cirurgia cerebral, por exemplo, eles usam o porco. Tamanha similaridade que é o crânio do porco e o crânio humano. Outro fato assustador foi o resultado, tá, do estudo que examinou pessoas que praticaram canibalismo no mundo. A conclusão que se chegou foi que o gosto da carne humana é tão parecida com a carne de porco que se alguém não soubesse estar comendo lá aquela carne humana e não soubesse estar comendo carne humana, ela juraria que era carne de porco, caso ela conhecesse o gosto da carne de porco. Outra coisa, depois que o Lula entrou no governo, né, coincidência ou não, a produção de carne de porco, ó, bateu recordes históricos nunca alcançados antes. Outro fato, o maior consumidor por habitante do mundo de carne de porco, sabe quem que é? Dinamarca. O país que tem mais porcos do que gente e aprovou a obrigatoriedade de escolas públicas servirem carne de porco, Dinamarca. Se tratando de escala global, é a China, né, gente? Quem me acompanha sabe que eu tenho fortes razões bíblicas para crer que o anticristo tem ligação com a Dinamarca ou vem de lá. Eu não vou tratar desse assunto aqui porque não cabe, mas tudo que a Dinamarca faz deve ser observado de perto.
O consumo da carne de porco na Dinamarca atinge quase 100% da população, ou seja, a população em si é praticamente alimentada com carne de porco, como se fosse o arroz e feijão de lata. E todo mundo sabe que a cultura da Dinamarca está ligada ao ocultismo, tá? Muito antigo, inclusive com referências bíblicas. Falando de ocultismo, a forma mais fácil de adquirir poder aos feiticeiros e filhos de anjos caídos, até mesmo na Bíblia, era ingerindo o quê? Sangue, seja animal ou humano, e comendo carne humana. A gente vê isso também nos adoradores de Moloque, por exemplo, tá? Na Bíblia cita. Então eu digo a você que há uma relação direta entre a alteração genética do corpo humano e, consequentemente, a corrupção do teu corpo com a ingestão de alguns alimentos, incluindo a carne humana. Tá conseguindo ligar o porco a isso tudo que eu tô te falando? Então, enquanto os feiticeiros ganhavam força, o restante da população era envenenável, susceptível a doenças, principalmente emocionais, porque o maior dano da ingestão de carne humana é no sistema nervoso. Então, sendo assim, ingerir hoje um animal que tem comprovadamente 98% do seu genoma similar ao dos humanos, eu acho que não é algo que Deus deseja para você. O inimigo quis que a humanidade acostumasse a ingerir alimentos com base de porco, né? Presta atenção, porque tem gente que realmente não come porco, né? Mas não vai desperdiçar aquele sanduíche de presunto, aquele pão com mortadela, aquela linguicinha com cebola. Sabe por quê? Porque eles querem fazer você comer essas coisas. Tem que ser gostoso, tem que parecer bonito. E eles com certeza não têm um motivo tão nobre para fazer isso. As intenções deles são malignas. Quanto mais se aproxima do tempo do fim, maior o nível de contaminação que eles estão colocando para o nosso consumo. E aí você pode dizer uma coisa para mim que é muito coerente. Eline, se a gente pensar assim, a gente não come nada. Por quê? Porque tá tudo contaminado hoje em dia praticamente. Sim, é verdade. Mas você concorda que uma coisa é você se contaminar, por exemplo, com um alimento que caiu no chão, aí de repente você colocou no prato e comeu. Outra coisa é você se contaminar, por exemplo, se você ingerir uma porção de fezes. É um exemplo esdrúxulo, mas para você entender a diferença entre comer um alimento que pode ter sido envenenado de um alimento que tenha sido contaminado e alterado com gene humano. Nada se compara à eficácia da contaminação da carne de porco com outros alimentos. Se eu estivesse falando mentira para você, qual a explicação para todos os embutidos terem base no porco, tá? Como se porco fosse o animal mais barato para se produzir e tudo até então. Não é verdade que toda a base da indústria alimentícia é feita com derivados do porco? E eu te pergunto, por exemplo, qual a necessidade da jujuba ser feita a partir do porco? Eu digo a você, obviamente que tem uma intenção, gente, jujuba. Claramente que tem algumas que não são, mas isso é raro, tá? A maioria é feito a partir do porco, tá? E aqueles que tendem a achar assim, um tanto sensacionalista o que eu tô falando pra você. Eu vi uma matéria onde estava sendo questionado o porquê dos governos ainda não terem parado de mandar com a produção desses derivados do porco embutidos, como presunto, mortadela e tal, já que o Ministério da Saúde comprovou, né, em nota oficial, a relação direta entre esses embutidos e o aumento da incidência de câncer deste tipo que você está vendo aqui. E aí não vem dizer assim, mas Deus me protege, eu oro. Deus protege sim. Talvez aquelas pessoas que não tenham acesso à informação. Mas você que ouve e não tem o mínimo temor para dobrar o seu joelho e pedir para Deus te revelar sobre a carne de porco, né? Você vai ser salvo do mesmo jeito, pode ter certeza. Porque não é a carne que salva ninguém. Mas você pode vir a passar problemas, na verdade, né, consequências que Deus sempre quis evitar que você passasse. Mas você preferiu pagar para ver. Desde a antiguidade, rituais envolvendo animais e homens pervertidos, como os homens de Sodoma e Gomorra, já existiam. Na China, o maior ídolo deles é o dragão e depois o porco. Tem um porco, né, na porta, assim, praticamente de cada chinês tradicional. Antigamente, gente, fazer sexo com um porco para esses pagãos, tá? Era como se eles estivessem fazendo sexo com um deus. E aí, meu amigo, que começa uma forte contaminação de alguns animais. Você sabia que muitas doenças chegaram até a humanidade
como a AIDS, por exemplo, né, sendo adquirida através da relação sexual com um animal, ou seja, se o homem não tivesse se pervertido dessa forma, né, e de perverter a natureza, explorar um animal para ter relação sexual com ele, né, o homem jamais chegaria a ter algumas doenças. Essa proteção que Deus quis oferecer quando estabeleceu algumas regras alimentares. E só para que você fique tranquilo ou tranquila, eu quero deixar claro que eu não sou adventista, apesar de não ter problema nenhum se eu fosse, mas eu quero te dizer que não são só os adventistas que devem se atentar para a saúde do templo do Espírito Santo. E como eu te disse, se o que eu te contei aqui não faz sentido para você, de forma alguma, eu não vou te julgar, eu nem tenho esse direito. Você não vai perder a salvação por causa disso, né? Mas é uma questão de proteção num tempo onde o nível de contaminação de um animal como o porco, gente, está muito maior do que há tempos atrás. E o Senhor já havia alertando sobre isso. Eu tomei essa decisão de não comer. E hoje eu não como porco. E isso não me faz mais salva do que você. Mas certamente essa decisão que eu tomei tem recompensa, não só aqui na terra, mas no céu. Porque Paulo, inclusive, vai dizer assim, que o Deus de muitas pessoas é o estômago. Porque quando mexe naquilo que você gosta de comer, meu filho, minha filha. Eu também até hoje estou pedindo forças para Deus para me desvencilhar de alguns hábitos. Não consegui todos ainda, mas eu estou no caminho. Na esperança de que eu vou conseguir cada um deles. E não se esqueça que se essa mensagem falou com você, por favor, compartilhe, divulgue. Porque o que a gente mais encontra sobre esse assunto são pessoas falando incoerências bíblicas e científicas. Então, a gente precisa divulgar a verdade. E Deus conta com você. Deus te abençoe. Shalom, shalom.